Jaci, Ieda, Maria e Bartira, as irmãs Rocha, repassaram os seus conhecimentos culinários em um curso realizado do SENAC. Muitas alunas participaram do curso. Epa, espera aí, aluna? E este homem, o que está fazendo neste curso? O médico Manuel Tenório, especialista em medicina preventiva do estresse, fala da sua participação. Cozinhar para mim é um hobby. É uma maneira que eu tenho de descansar nos fins de semana. Cozinho para as minhas filhas, para meus netos, gosto muito para meus amigos. Aquela receita do tempo da vovó foi passada para cada aluna, com o mesmo amor e carinho que fizeram das irmãs Rocha um sucesso no preparo e no tempero da autêntica cozinha alagoana. O que elas ensinam é bem fácil, prático de aprender, é aprender a cozinhar brincando. A ideia do livro, bom, é melhor que elas expliquem. Começaram a pedir receitas. Primeiro as filhas, que iam casando, mamãe, como é aquele prato, assim, assim. E começaram a tirar xerox dos nossos cadernos. Nós temos cadernos até do século passado. No final do curso, provar das delícias das irmãs Rocha foi melhor do que receber o diploma. É isso aí, quem ainda não conhece o livro das irmãs Rocha não sabe o que está perdendo. É verdadeiramente de dar água na boca. Envolve a Feira da Fraternidade, que busca recursos, todo mundo sabe, para a Arquidiocese de Maceió, e que envolve também um almoço fantástico, né? Que inclusive, no ano passado a gente teve a oportunidade de fazer a cobertura. Foi lá no Pilar ano passado, não foi, Manuel? Pronto, o almoço vai ser esse ano, vai ser depois de amanhã, quinta-feira, lá em Ipioca. A gente vai poder conversar com a Dona Maria exatamente sobre todos esses assuntos. Mas vamos voltar um pouquinho, como é que começou essa ideia de se fazer um almoço para angariar fundos, Dona Maria? De quem é? Das sua e das suas irmãs, não é isso mesmo? Sim. Boa tarde, Boa tarde. A Feira da Fraternidade começou quando Dom Miguel Fenelon, em 1976. Funcionava na Praça dos Martírios, a céu aberto. E depois fomos arranjando um espaço para ficar. Nos 5 primeiros anos, já está com 21 anos, essa já é a 21ª, né? Não éramos nós que tomávamos conta da barraca, da alimentação. E foi crescendo aos poucos. Estava lembrando essa semana com a minha irmã, que no primeiro almoço fizemos manuscrito, um cartãozinho, onde dizia: você é uma das 30 convidadas para um almoço na Fazenda Lamarão. Então depois foi crescendo e hoje são mais de 100 pessoas que participam do almoço e também do café da Fraternidade, que será 8 dias depois do almoço na Igreja de São Pedro, às 5h30 da tarde. É um ajantarado com pratos quentes e frios e doces alagoanos, sempre dando aquela característica da tradicional comida alagoana. Aliás, eu quero conversar exatamente daqui a pouco sobre a alimentação, sobre a comida, as receitas, porque tem histórias bastante interessantes aqui. Agora, é um prazer fazer isso, né? Eu acho que é gratificante até poder colaborar, muito, não é? Gratificante, A feira funciona em diversos setores. São barracas, eu digo que são as forças vivas da igreja que tomam parte, grupo de senhoras dos diversos movimentos apostólicos e evangélicos. Então cada pessoa toma conta da nossa barraca mesmo, são umas 15 senhoras cozinheiras, todas cozinheiras de gabarito. Então nós, para aumentarmos a renda daqueles 3 dias de feira, nós resolvemos fazer 2 eventos antes. Ficamos espremidinhos entre o Carnaval e a Páscoa. É geralmente no mês de março, da Quaresma, que acontece isso, porque a feira é vinculada à campanha da fraternidade. E cada ano tem um tema, este ano é Cristo nos libertará de todas as prisões, dando ênfase ao problema carcerário, etc. Então nós fomos aumentando essa participação na feira, porque houve uma resposta assim da comunidade. E como damos ênfase aos pratos alagoanos, geralmente as pessoas convidadas diziam assim: este prato eu só comi na casa da minha avó. Esse aqui eu me lembro quando era criança, né? Então, a partir daí, nós tivemos a ideia, a pedido também de amigos, de fazer um livro que vai se chamar
a culinária alagoana das Irmãs Rocha. É só de receitas, Só de receitas e historinhas também. Se a receita teve uma história pitoresca, o fato, esse fato está sendo contado, né? Então, primeiro, nós somos de família de interior, vivendo na zona rural até quase a adolescência, e os parentes todos em volta, naquela época, moravam-se mesmo nas fazendas, estudava-se e ia para casa nas férias grandes, né? Então havia aquela troca de receitas, eu digo das sinhazinhas do século passado. Então temos cadernos. Sempre manuscritos, né? Sempre manuscrito, né? O pudim abolicionista, que sempre faz sucesso, ele está abrindo aí as sobremesas. É uma receita manuscrita de uma tia-avó que faleceu em 1924. Ela era da época da abolição, chama-se pudim abolicionista. Sempre à base de coco, das comidas muito nossas, né? Mas é muito amplo o campo do livro, porque aqui não come só beiju nem tapioca. Exatamente. Né? Então aquela cozinha que a gente herdou dos portugueses, que a gente herdou dos senhores de engenho, que tinham a ousadia de trazer cozinheiros da Europa para as suas fazendas, né? Aqueles bacalhaus importados todos, que eles faziam questão de ter a boa mesa, e a ralé comendo lá o seu beijuzinho, né? Mas no século passado, segundo diz Gilberto Freire, então teve uma época que houve um sentimento de brasilidade muito grande, e todo mundo não queria ser rei nós, como se chamavam os portugueses, né? Então passaram a mudar os nomes de família para nomes nativos, nome do seu engenho, nome do rio que cortava o seu engenho. Então, todos nomes fortes, o nome do Nordeste. Muita gente pergunta até se não foram judeus que mudaram o nome, porque havia também uma fase que judeus mudavam o seu nome para nomes de árvores, oliveira e companhia, né? Mas esse não foi o caso. O Diegues Júnior também tem um livro sobre o Vanguê, e que fala e ali conta explicitamente fulano, por exemplo, da família Oiticica. Eles foram a cartório e de hora em vante o meu nome vai ser fulano de tal Titara e fulano de tal Oiticica. Aí surgiram os novos ramos. Então, desta época, também essa descendência portuguesa, eles passaram a olhar o que se comia no Brasil. E então as sinhazinhas passaram a variar os seus sequilhos e papo de anjo também com beiju e tapioca e mingauzinho. Agora, Dona Maria, é muito difícil manter essa tradição, porque de repente tem produtos necessários a uma culinária bem ampla, como é essa que vocês promovem, e cujos produtos não são tão fáceis. Por exemplo, o bacalhau mesmo, hoje em dia já é uma coisa um pouco mais, tem que correr um pouco para conseguir um bacalhau de qualidade, né? Mas, olha, as minhas irmãs são mais cozinheiras do que eu. Eu sou mais de papo. Aliás, que eu sou mais de provar. Eu já fiz uma vez uma referência a um prato que uma fazia, uma cocada, e a outra fez melhor. E eu disse assim: olha que a cocada de Eda já está melhor do que a sua. A minha irmã disse assim: na hora de fazer você não faz, na hora de dar nota. Então somos muito exigentes com os ingredientes, com tudo que usamos na nossa cozinha. Essa cozinha, primeiro, era restrita ao nosso ambiente familiar. Sempre a comida das rochas, a comida do engenho Varela. O próprio Diegues Júnior fala que havia casas grandes que eram mais trancadas. Mesas fartas são as do Prata Engenho Prata, e as do Engenho Varela. Né? Então, quando nós abrimos para a Feira da Fraternidade, eu digo no meu livro, até na introdução, que novos comensais vieram comer da nossa comida. E então era comum dizer assim: comi isso na casa da minha avó. Aí partiu disso que nós queremos preservar a memória lagoana. A gente tem um amor muito grande pela terra, né? E então aqueles nomes, eu pensava até que meu pai que inventava, mas, por exemplo, a caldeirada de frutos do mar, que é um prato forte da nossa culinária,
é Comingau-Pitinga. Uma palavra, a gente escrevia separado. Mas o Aurélio consegue nessa palavra. Mingau-Pitinga. Mingau de massa pulpa, é misturado com leite de coco, você comer com pratos salgados. Quer dizer que tudo é genuinamente alagoano. Isso é interessante, né? Porque às vezes a gente fala tanto na preservação da memória, né? E por que não preservar também a gastronomia, né? Lógico, porque a gente, por exemplo, hoje em dia não tem um restaurante onde a gente possa ir, né? Para lembrar. Dificilmente você come um sururu num restaurante que lhe enche as medidas. Um sururu de capote com um pirão coberto. É difícil de você encontrar. É verdade. Ainda mais na época dos estrogonofes e pizzas. Infelizmente. Agora, dona Maria, tem que começar com certa antecedência a preparar, né? Isso. Por exemplo, na quinta-feira, o almoço vocês começam a trabalhar. Mas a nossa equipe é grande. Já com 8 dias que a gente já prepara. Mas as coisas da cozinha mesmo só são feitas no dia. Nós vamos dormir no Recanto Santos, nós já amanhecemos o dia lá. Temos também pessoas que trabalham conosco em nossa casa, cada uma tem a sua... Claro. O apoio, tem seu apoio, que não podemos passar. E as senhoras todas que já trabalham nessa barraca, é porque de alguma maneira elas são especialistas e também, não são só as irmãs Rocha que preparam. São quantas pessoas, mais ou menos? Somos 15. 15? Todas dedicadas. Perfeitamente. Agora, quando passa o carnaval, eu digo lá em casa, olha, não tem mais aniversário de neto, nada. A prioridade chama-se Feira da Fraternidade. Quinta-feira mesmo é aniversário do neto meu, mas não vou tomar nem conhecimento, porque estamos envolvidos. Se a gente não der prioridade, é um trabalho que fizer, assim não vai para diante, porque somos uma família grande. Eu mesmo tenho 7 filhos, tenho 24 netos. Se eu for em toda festa, hoje eu não vou servir a igreja porque é aniversário do meu neto, não vou nunca. Agora, olha, uma coisa interessante assim para quem gosta de gastronomia, né? Eu adoro cozinhar, apesar de que a minha tradição é gaúcha, né? Mas eu já estou aqui há 20 anos, já me adaptei muito bem. Mas adoro cozinhar, adoro ficar numa cozinha todo domingo, de fazer o almoço lá em casa comigo mesmo. Mas tem muita coisa que é assim, Ana Maria. Muitas vezes as coisas que eu faço para outras pessoas eu experimento. Eu não tenho muito hábito. E várias pessoas já me disseram que é assim mesmo. Quem prepara muitas vezes não saboreia da mesma forma que o outro. Também é assim? Bem, eu já lhe disse que quem cozinha menos na família sou eu, né? Suas irmãs sou mais de experimentar. Mas eu tenho uma irmã que quando ela faz, ela também come menos, né? Quando ela faz, ela gosta do prato do outro, né? Do outro, exatamente. Gosta do prato do outro, né? Nós temos assim um apetite, sou gourmet. Bom gourmet. E então as comidas boas todas eram já tradição ali. Gente de as rochas gostam de comer. Sempre dizia assim, né? As rochas gostam de comer. Agora, vocês calculam, por exemplo, assim, digamos no almoço, mais ou menos previsto para 100 pessoas. Aí vocês têm que mais ou menos calcular, prever a quantidade também. Mas sobra muito. Sobra muito? Sobra. Você vai para uma festa de casamento, um buffet. Então, tem 2, 3 pratos, que é chique, né? Aí você vai aqui, tem isso até aqui, aqui repete. Então, nós fazemos de uma maneira que não repita. Fazemos a comida que dê para aquela quantidade de gente e sobre sem repetir. Aí, às vezes, isso dá polêmica, porque uma pessoa diz, mas eu gosto de tudo que tem aqui. Como é que eu vou fazer a escolha, né? Diga, é difícil, tem que fazer a escolha. Então, a gente não repete, o segredo é esse. O segredo é esse, é encher a mesa com coisas variadas, que dariam o mesmo trabalho se a gente, por exemplo, fizesse filé, se eu vou preparar 20 filés, não. O filé, uma verdura, o arroz, então a quantidade daria o mesmo trabalho, né? Então, já que a gente diversifica, cada uma faz o seu prato, né? Por exemplo, tem uma carapitanga de forno, que é um peixe, vermelha, né? Tem vários nomes, né? Esse consta até do nosso livro. Ela bem grande assim, às vezes ela não cabe no forno, a gente tem que partir no meio, assa em 2 assadeiras e depois junta num prato bem grande assim e bem enfeitado de verduras, tudo é uma maravilha. Esse prato vai também constar. Então todas nós temos panela de pressão desse tamanho. Tem que ter os utensílios adequados. Cada vez a gente está comprando as coisas maiores, porque éramos 6, né? Depois
morreram já duas irmãs, e hoje nós somos quatro, para né? seguir em frente. Para seguir em frente. Então, temos muitos filhos e muitos netos, e somos muito amigas. Os maridos geralmente já brincam assim, cadê os irmãos Rocha? Eles já são os maridos, e a gente se reúne muito. Então, os pratos cada dia tem que ter um tamanho maior. Tem que acompanhar o crescimento, né? Agora, e por exemplo, já tem alguma filha sua que já participa, já está começando a pegar também o gosto pela culinária e tal, alguma coisa assim? Gosta, mas hoje são profissionais, né? Eu digo para minhas irmãs que nós somos a última geração feliz, que trabalha quando quer. Toda a vida trabalhamos muito em casa, eu costurava para fora, eu bordava, né? A minha outra irmã também, mas aquilo fazia na hora que queria, faz de noite, faz de dia, mas hoje as filhas trabalham. Em cada família tem 2, 3 e até nora também, né? Tem uma irmã que a nora é a grande herdeira culinária dela. Mas eu acho isso muito bonito, porque além de estar fazendo uma coisa com caráter filantrópico, né, ajudando pessoas que precisam e tal, tem a questão da união, né? Une muito, né? Dizem que pela boca a gente une muita gente. Em volta da mesa são as grandes decisões, né? Exato. Os grandes isso é muito bom. Agora, vocês só fazem esse tipo de trabalho na Feira da Fraternidade, né? Em outra época, no Natal não são... Não, fazemos para nós mesmos. Só para a família, né? Mas assim, aberto é para a Feira da Fraternidade. Quinta-feira é o almoço, e na outra quinta-feira é o café. Às 5 horas da tarde. Esse aberto também, mas no convite nós dizemos assim, você é uma das nossas convidadas, porque geralmente são as Luluzinhas que vão, né? Sim, mas também aceitando. Agora, no café não, no café vão casais, 5h30 da tarde na igreja de São Pedro, um ambiente muito grande, muito bom. Agora, por exemplo, ano passado foi lá na Fazenda Lamarão. Esse ano é aqui em Ipioca. Vocês trocam sempre de ano em alguns lugares? Geralmente é na casa, as nossas casas, né? No Lamarão é da minha irmã, Martira, casada com o João Nogueira, dono da fazenda. E na Barra de São Miguel é da minha casa, na casa de Martira. E esse ano é da casa do Guido Santos, que a Marilda trabalha com a gente. E ela disse, olha, este ano vai ser, lá é um paraíso, né? Um coqueiral muito lindo à beira-mar, uma piscina. Então já está dito que o traje é de banho, porque tem lanche de chegada às 10 horas, né? No convite está escrito todo o menu. E 11 horas banho de piscina e de mar, e a 1 hora almoço e recreação. A recreação sai muita coisa engraçada. Eu imagino, né? E isso corre pela tarde, né? A conversa, o bate-papo, a brincadeira. A festa já vai começar de véspera, porque a equipe já vai dormir. Já é uma festa. Já é uma festa, que bom, então. Bom, então na próxima quinta-feira acontece esse almoço das Irmãs Rocha, né? E na verdade tem a finalidade de colaborar também com a Feira da Fraternidade, já que a ideia surgiu da Feira da Fraternidade, né? E que depois, na verdade, os recursos conseguidos são doados à campanha da Fraternidade, à Igreja Católica, à Arquidiocese de Maceió, para direcioná-los às pessoas que mais necessitam. 8 dias depois tem o café. Eu lembro no passado, na Fazenda Lamarão, nossa equipe foi fazer a reportagem, o pessoal veio de lá, olhem se queixando, viu? Porque diz que nunca viram tanta comida, tanta coisa bonita. A casa Sesc Centenária, essa casa, quando Dom Pedro II esteve aqui, em 1859, né? Ele inaugurou a catedral, ficou hospedado ali no Palácio do Barão de Jaraguá. Então ele fez passeios pelo estado. Há um livro do doutor Abelardo Duarte, onde conta toda a trajetória dele, né? E ele, quando passou pelo Lamarão, ele foi de navio para o Pilar. Então ele escreveu no diário dele, estou passando pela Fazenda Lamarão do sogro do Titara. Titara era o diretor da educação pública, da instrução pública. E ele tinha aquele hobby de tomar lição das crianças, aonde ele passava, né? Ele daquele jeito bonachão. Então ele se referiu registrou a Fazenda Lamarão. Bom, muito bem então, tá aí
Então esse trabalho que é desenvolvido pelas irmãs Rocha, que eu espero que a gente ainda possa... As irmãs Rocha e sua equipe, exatamente, a equipe de apoio, né? E eu espero que as pessoas deem o apoio necessário, como dão sempre, claro. E depois tem o café, depois tem a Feira da Fraternidade. Dia 16 de abril, 17 e 18, no Armazém Sebrae. Pronto, e a gente vai conversar sobre a Feira da Fraternidade, com certeza, aqui, vamos bater papo para divulgar um pouco mais. E também um outro compromisso que eu quero já assumir com a senhora. Quando lançar o livro, vamos conversar sobre ele aqui. O livro está pronto, está entrando ainda em detalhes com a editora, né? A editora, Duas pessoas aí, mas já está pronto. Que bom, isso é muito bom. Aí sim, a gente também vai ver aqui as receitas e os dados pitorescos que elas oferecem. Muito obrigado, Dona Maria, pela sua presença aqui. Foi um prazer muito grande conversar com a senhora e parabéns pelo trabalho desenvolvido, né? É muito bom. Obrigada. Prepare-se, o que você vai ver é de dar água na boca. 4 vovós cozinheiras muito divertidas e que se orgulham da idade e ensinam em livro os segredos da culinária alagoana. Essas 4 senhoras são a prova cabal de que a terceira idade não fica devendo nada às 2 que vêm antes. São as irmãs Rocha, animadíssimas, cheias de vida, descobrindo a vida aos 70. Eu trabalhava em casa, cuidando dos 6 filhos, de tudo que dependesse dele, de estudo, ensinar lição, essas coisas todas, né? Quando aquela fase passou, eu entrei na fase de divertimento. Agora repare bem no assunto. O que está em pauta é o tamanho da família. Elas somam, diminuem, discordam, rabiscam o papel. Um trabalho de prospecção que termina com um número espantoso. São 132 descendentes. A gente conta e depois esquece, porque vai e nasce mais um, né? Com tantos parentes assim, não é de espantar que a comida caprichadíssima das irmãs Rocha ganhasse fama rapidamente em Maceió. Foi nesse ambiente, atrás do fogão, que as 4 irmãs conheceram a Glória. A fama veio com o lançamento deste livro, Delícias da Cozinha Alagoana. E tudo começou com a insistência dos parentes e os pedidos dos amigos que não se cansavam de solicitar as receitas e filar a boia. Nessa altura nós vimos que a gente tinha que editar um livro, para a gente não perder aquelas receitas que nós éramos possuidoras. Caldeirada, mingau pitinga, arroz de Braga. Estas são as maravilhas que brotam do fogão das irmãs Rocha. O curioso é que elas gostam do trabalho e do prestígio, mas nunca pensaram em ganhar dinheiro com essas iguarias, muito menos em abrir um restaurante. Somos a última geração feliz, porque não trabalhamos fora de casa. E se a gente abrir um restaurante, vamos ficar escravas. A terceira idade vai perder até a graça.